Olá, meus feras de teologia! Bem-vindos à nossa sala de aula virtual, Cantinho do Saber, Espaço do Conhecimento. Quero convidar você para fazermos o resumo de nossa aula sobre o panorama pré-reforma da nossa disciplina História Eclesiástica. Também pode ser chamada História do Cristianismo ou ainda História da Igreja. Todas as três expressões têm o mesmo significado. Portanto, vem comigo e vamos conhecer um pouco sobre essa história. Nós vamos dividir o conteúdo em 4 capítulos. Hoje, agora, aliás, vamos ver o primeiro capítulo, As Crises da Idade Média. Então, vem comigo e bora estudar! Peraí! Antes de começar a nossa aula, o nosso resumo, deixa eu fazer a minha mágica para não atrapalhar a visão de ninguém dos nossos slides, ok? Então deixa eu ficar no meu cantinho. Olha a mágica. Oh! E agora descendo. Oh! Deixa eu ficar aqui no meu cantinho e bora estudar. Este primeiro capítulo nós trataremos sobre as crises da Idade Média. O que nós estamos aqui falando, esta Idade Média, vamos ver o panorama da Idade Média, no caso, o que chamamos de Baixa Idade Média. Professor, o que foi a Baixa Idade Média? O que foi a Baixa Idade Média? São os últimos 5 séculos da Idade Média. Lembrando que a Idade Média é um período de 1000 anos. Os primeiros 5 séculos é chamado de Alta Idade Média. E o segundo grupo dos 5 séculos é chamado de Baixa Idade Média. E ele foi marcado por uma sucessão de crises que abalaram toda aquela estrutura e forma social, forma política, forma econômica de vida na Europa. Vamos conhecer essas crises. A primeira crise que marca esse período, apontando para o final da Idade Média, foram as guerras. E nós destacamos entre as guerras, que houve várias, mas a maior de todas elas é a chamada Guerra dos 100 Anos. Ela ocorreu no século XIV até meados do século XV. Esta guerra foi travada entre o Reino Unido, a Inglaterra, e a França. Na verdade, a Inglaterra, ela se intrometeu em assuntos internos da França, no caso, que assuntos eram esses? A sucessão do trono francês. A Inglaterra também queria expandir os seus domínios no norte da França, aumentar o seu território. Esta guerra, chamada de Guerra dos 100 Anos, na verdade durou mais de 100 anos. É verdade. Ora a Inglaterra vencia, ora a França vencia. Uma das coisas interessantes e curiosas, que o final da guerra, que acabou pendendo para uma melhora na posição da França, a França acabou vencendo de certa maneira, foi o aparecimento da Virgem de Dó-Remi. Professor, quem é a Virgem de Dó-Remi? Quem é a Virgem de Dó-Remi? Santa Joana d'Arc. Ela aparece no campo francês e leva o exército francês a várias vitórias. Ela vai ser capturada e presa pelo exército, parte do exército inglês, e queimada na fogueira. Interessante, condenada por um tribunal católico inquisitório. Então, esta foi a primeira grande crise da Baixa Idade Média. Outra crise foram as crises da fome. Durante o século XIV, devido a alguns fatores, como mudança climática, a saturação da economia, o aumento populacional, o empobrecimento do solo e o regime de produção feudal rudimentar, que não atendia mais às necessidades da crescente população, fez com que houvesse uma verdadeira epidemia de fome. Faltou alimento, houve uma quebra na produção de grãos e de alimento, causando umas sucessivas crises de fome na Europa. E milhares de pessoas realmente morreram de fome naquele tempo na Europa. Uma terceira crise comum do período foram as pestilências, as pestes. Estou pegando por empréstimo um slide do grande professor de história, Rodrigo Alcântara Gaspar. Houve muitas pestes, variadas epidemias,
mas uma que se transformou em pandemia merece destaque: a chamada peste bubônica. Por que peste bubônica, professor? Por que se chama peste bubônica, professor? Calma, gafanhoto, vou explicar. Chamava-se peste bubônica porque com alguns dias que a pessoa estava enfermo da doença, aparecia no seu corpo alguns tumores que lembravam bulbos, por isso era chamada peste bubônica. E era chamada de peste negra por causa da granguena que acontecia com o passar dos dias, a pessoa ficando ainda pior da doença, os seus membros superiores e inferiores esgranguenavam e ficavam pretos, dedos, as mãos, e por causa disso foi chamado peste negra. Além disso, a carne apodrecia. As pessoas que contraíam a doença ficavam com cheiro de carne putrefata. Alguns fatores fizeram aumentar a doença, o aumento populacional das cidades que não detinham uma estrutura suficiente para aquela população. Além disso, havia uma falta de higiene, não havia uma higiene. As pessoas não se ligavam com isso. E o que causou esta peste? Provavelmente, as mudanças climáticas que ocorreram no norte da Ásia fez com que um determinado tipo de roedor, um rato, que tinha uma pulga, e esta pulga era hospedeira da bactéria que transmitia a doença. As mudanças climáticas fizeram com que esses ratos migrassem para o sul da Ásia, encontrando nas cidades de então ambiente propício para se procriarem. E ali elas se espalharam, foram para o porto, entraram nos navios, e como havia uma grande rota comercial entre o Oriente e o Ocidente, foi fácil chegar no Ocidente através dos navios e de outras rotas, e como as cidades não tinham higiene, não tinham estrutura, ela espalha-se facilmente entre a população. Estima-se que 1/3 da população foi ceifada, morreram por causa da peste negra. E em todo o mundo de então, há registros que chegam a 100 milhões de mortos. Essa ilustração que você vê aí desse personagem parecendo tirado de um filme de terror, isso na verdade é um médico. Isso era uma máscara de proteção que os médicos usavam quando ia consultar alguém com a doença. Na ponta desse bico aí havia ervas aromáticas, porque as pessoas fediam a carne putrefata que estava com a doença. Ok? Terrível. Grande epidemia que houve naquela época. Outra crise que aconteceu durante o período foi as revoltas populares. Entre elas, merece destaque as jaquerrias do século XIV, mais ou menos, mais precisamente em 1358. O que foi a jaquerrias? O que foi a jaquerrias, professor? Calma, gafanhoto, eu vou explicar. Devido à quebra da produção de grãos e de alimentos, espalhou-se a fome, principalmente entre os pobres e os camponeses, não é? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Mas, em contrapartida, os nobres e o clero tinham as mesas fartas e continuavam com os seus privilégios. E ainda para manter esses privilégios, o Estado aumentou os impostos. Aumentaram os impostos mesmo estando numa época de crise. Isso fez com que os camponeses se revoltassem. Mas olha só, os camponeses não estavam preparados para a guerra, não tinham treino de guerra. Então eles foram exterminados e calcula-se que mais de 20 mil camponeses foram massacrados pelos exércitos dos senhores. Outra crise que marca o fim da Idade Média, nos preparando para a Idade Moderna, foi a crise do feudalismo. Feudalismo, o que é o feudalismo, professor? O que é o feudalismo, professor? Calma, gafanhoto, que eu vou explicar, gafanhoto. Feudalismo, gente, é um sistema econômico. Esse sistema econômico que é baseado em terras e nas mãos de um nobre, um conde, um barão, um visconde, um marquês, que detinha aquelas propriedades, construía assim um castelo de proteção e a terra em redor, toda a produção pertencia a ele. As pessoas em busca de toda a terra de produção. As pessoas em busca de proteção e de trabalhar para o alimento se associavam ali ao feudo e trabalhavam num sistema quase de servidão.
Então, esse sistema, que funcionou durante vários séculos, ele entra em decadência, porque já não correspondia com as necessidades daquela população. Você vê uma belíssima ilustração demonstrando como funcionava um feudo. E vocês vê essas pequenas casinhas ali, eram chamadas dos aldeões, as pequenas vilas, e é daí que vem o nome de vilões. Os vilões eram as pessoas que se associavam ao feudo e moravam nas pequenas vilas. Hoje, os vilões são os bandidos nos filmes de super-herói, não é verdade? A última crise que marca esse período, e ela é bem interessante, é a crise religiosa, a crise do catolicismo. O catolicismo desse período enfrentou uma sequência, uma decadência contínua e sequente. O catolicismo experimentou a decadência moral, a decadência de sua autoridade, a decadência de sua autoridade e a decadência de seus domínios. Foi uma longa, mas seguida e contínua crise de decadência no catolicismo. Nesse período, foi marca escândalos trazido pela liderança da igreja, marca também da crise do catolicismo, foi o sincretismo teológico, a simonia, que é a venda de cargos eclesiásticos, e os escândalos sexuais e financeiros que aconteciam na igreja, e a sua constante mania de se intrometer nos negócios das nações, que causava revolta nas nações que estavam surgindo naquele momento. Esse é o panorama da Idade Média que encontramos da Idade Média, no final da Idade Média, preparando-nos para um novo tempo, a Idade Moderna. Na próxima aula, nós estaremos conhecendo como funcionava, como era o pensamento, a base do pensamento medieval, em contrapartida com o pensamento do Renascimento, que é um tempo de transição que está chegando. Mas este é o assunto do nosso próximo capítulo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.